Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo bem com vocês, meus queridos? Hoje nós vamos fazer o segundo encontro, e o segundo encontro fala sobre um povo de sacerdotes. Esse povo de sacerdotes somos nós. Então que nós possamos ser esses sacerdotes, esse povo que está sempre perto de Jesus, caminhando com Ele. Então nós como leigos, nós temos que estar sempre perto de Jesus, né? E para que nós possamos ler hoje o texto do nosso Evangelho, nós vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36, e no capítulo 10 até o versículo 8. E para que nós possamos compreender um pouco mais desse Evangelho, nós vamos fazer eu vou fazer uma simples reflexão aqui, uma leitura, para que nós possamos entender um pouco mais. Um simples conselho. Certa vez, um jovem muito rico foi procurar um rabi para lhe pedir conselho. Toda a fortuna que possuía não era capaz de lhe proporcionar a felicidade sonhada. Falou da sua vida ao rabi e pediu ajuda. Aquele homem sábio conduziu até uma janela e lhe pediu que olhasse para fora com atenção. E o jovem obedeceu. O que você vê através do vidro? Meu rapaz, o que você vê através do vidro, meu rapaz? O jovem, muito obediente, disse a ele: vejo homens que vêm e vão, um cego pedindo esmola na rua. Então esse homem lhe mostrou um grande espelho e novamente interrogou: o que você vê nesse espelho? Vejo a mim mesmo, disse o jovem prontamente, e já não vê a outros. Não é verdade? O sábio continuou a sua lição. Observe que a janela e o espelho são feitos da mesma matéria-prima, o vidro. Mas no espelho há uma camada fina de prata colada no vidro. E por essa razão você não vê mais o que a sua própria imagem, a sua própria pessoa. Se você comparar essas duas espécies de vidro, poderá retirar uma grande lição. Quando a prata do egoísmo recobre a nossa visão, só temos olhos para nós mesmos e não temos chance de conquistar a felicidade efetiva. Mas quando olharmos através do vidro limpo, da compaixão, e encontramos a razão de viver, e a felicidade se aproxima. Por fim, o sábio, então, lhe disse: conselho, se você quiser verdadeiramente ser feliz, arranque o revestimento da prata que lhe cobre os olhos, para poder enxergar e amar os outros. Esta é a chave para a solução dos seus problemas. Se você também não está feliz com a resposta que a vida lhe oferece, talvez fosse interessante tentar de outra forma. Muitas vezes ficamos olhando somente para a nossa própria imagem e esquecemos de que é preciso retirar a camada da prata que nos impede de ver a necessidade que está em nossa volta. Quando saímos da concha do egoísmo, percebemos que há muitas pessoas em situações muito mais difíceis do que a nossa. Dariam tudo para estar no nosso lugar. E quando estendemos a mão para socorrer o próximo, uma paz incompatível nos invade a nossa alma. É como se Deus nos envolvesse em bênção, de bênçãos de agradecimento pelo ato de compaixão para com seus filhos em dificuldade. Ademias, quem acende a luz da caridade, é sempre o primeiro a beneficiar-se dela. Então que essa lição aqui
pode nos trazer muitas coisas boas, né? Então, o que você aprende dessa lição é que nós temos que olhar para frente, né? Tirar o egoísmo dos nossos olhos. Então vamos ver agora o livro de Mateus, que vem nos dizer agora um pouco mais sobre o sacerdote. Vendo as multidões, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vendo as multidões, Jesus teve compaixão porque estavam cansados e abatidos, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da messe, ao dono da colheita, que mande trabalhadores para a colheita. Então Jesus chamou os discípulos e lhe deu poder para expulsar os espírito impuro e para curar qualquer tipo de doença e enfermidade. São estes os nomes dos 12 apóstolos que Jesus escolheu. Primeiro Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu. Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, e o cobrador de imposto. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, o que iria ser o traidor. Jesus enviou os 12 com estas recomendações: não tomem o caminho dos pagãos, e não entrem na cidade dos samaritanos. Vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão e anunciem: o reino dos céus está próximo. Cure os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsam os demônios. Você recebem de graça e de graça também deem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, para que nós possamos ter um pouco mais para ver o que Jesus fala para nós aqui, nessa leitura, é o que ele fala para nós hoje, né? Que nós somos esses apóstolos de Jesus, né? Então, para que nós tenhamos um entendimento melhor, Jesus está muito atento na realidade que vive o povo dele, e somente tendo compaixão do povo cansado e abatido, sem líder, porque eles não sabiam para onde ir, né? Não sabiam qual é o caminho. O trabalho é grande e precisa de pessoas dispostas a continuar essa obra de Jesus. E por isso que ele escolhe 12 pessoas, os 12 apóstolos, né? E dá o poder para eles para fazer tudo, expulsar demônio, né? Curar as doenças. Isso ele dá para todos eles, deu para eles e dá para nós. Em nome dele a gente pode até curar os doentes, mas tem que ser em nome de Jesus. E esses apóstolos, né, que são os bons pastores de hoje, né? Eles guiam as ovelhas, eles guiam no caminho certo. E esse caminho, eles devem realizar a sua missão com pobreza e simplicidade. Então não é para ter orgulho das coisas, né? É que os padres de hoje fazem, né? Os nossos padres, que são ordenados para cuidar dessas ovelhas, né? Então que Jesus possa também dar essas condições para nós, que nós certamente podemos fazer isso, dessa continuidade que os 12 apóstolos fizeram, né? E os apóstolos sacerdotes que eram da nova aliança, que era a terra prometida. E a missão de sacerdote é santificar, ou seja, levar o povo de Deus para essa terra que era a terra prometida, que é a terra de Canaã. E os apóstolos vão sendo formados pela igreja, né? Que somos nós, é o povo que Jesus está escolhendo, é o povo que ele entrega a missão dele, que somos nós, igreja, né? Esse povo de Deus que não é só aqui, é no mundo inteiro, né? E Jesus então pede, né, para esses apóstolos que leve primeiro ao povo de Israel, né? E depois envia o Espírito Santo para eles, para que eles possam ir para o mundo inteiro e pregar o Evangelho.
Então é isso que nós temos que fazer nessa missão, levar o Evangelho, tá bom? Então essas são as palavras do Senhor, a palavra da salvação. E que o Senhor possa nos dar muita força, né, para continuar esse caminho que Jesus deu para nós, que é o caminho de evangelizar, levar a palavra dele. Então fica aí a pergunta, né, que são essas duas perguntas que eu fiz, que vai ser as mesmas, né? O que você pode tirar desse evangelho, né? E o que esse evangelho tem, você pode fazer desse evangelho para melhorar a sua igreja, para levar aos outros, tá? Fique com Deus e até o próximo encontro.